Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 25 de maio e vamos para mais uma aula. Terça-feira. Vamos iniciar com matemática. Na página 50 e 51. Nós vamos fazer uma revisão de matemática para terminar. Em cada caso, escreva o número com algarismos e por extenso. Com algarismo é com números e por extenso é com palavras, tá? Vocês vão escrever. Então, complete de acordo com o material que tem aí para vocês. Primeiro tem a apresentação do material dourado, depois tem a apresentação do ábaco e depois tem a apresentação em escrita por centenas, dezenas e unidades. Aí vocês vão montar cada número e depois escrever o nome desse número, tá? Tarefa 2. Cerque com uma linha a única cédula que permite pagar um produto que custa R$ 89,00. Circule, só tem uma opção. Tarefa 3. Estime e marque com X o valor aproximado. Então, a garotinha tá ali olhando aquela vitrine. Se eu comprasse os 2 brinquedos, quanto gastaria? E aí vocês vão estimar, não precisa fazer a conta verdadeira, é só vocês fazerem a estimativa. Não tem 103, está mais próximo da centena 100, né? 210 está mais próximo da centena 200, então 200 mais 100 entre quantos reais? Então tem aí a opção entre 150 e 200 reais, entre 210 e 220 reais, entre 300 e 320 reais ou entre 380 e 400 reais. Tarefa 4. Marque na reta numérica a localização aproximada de cada número. 210, 35, 345 e 480. Então, vocês vão olhar lá na reta onde fica o 35. Será que fica antes do 50 ou depois do 50? Então, aproximadamente onde? O local que vocês acham que fica? Vocês acham que fica exatamente na metade entre o 0 e o 50? Porque a metade de 50 é 25, então é muito pouco, então vocês têm que colocar um pouquinho mais à frente, tá? Eu vou fazer um exemplo do 35 para vocês verem aí, que vocês têm que fazer o risquinho e o número, tá? Se você tivesse de aproximar o número 480, aproximaria para 450 ou para 500? Por quê? Será que 500 fica mais próximo de 480 ou 450? Tarefa 5. Calcule mentalmente na mesma maneira que as crianças calcularam e escreva o resultado. Então agora o cálculo é mental, a gente tem que pensar e responder, tá bom? Vamos ver se a gente consegue? Vamos lá. Então o menininho está pensando lá, 500 menos 100, 500 menos 100 e 5 menos 1. É como se fosse 5 menos 1. Ah, já sei. 500 menos 100, 400. Porque 5 tira 1 fica 4. Então 500 tira 100 fica 400. 600 mais 10. Quer dizer que é 6 mais 1. Se 6 mais 1 são 7, então 600 mais 100 são 700. Certo? Agora pensem aí. 200 mais 100. Se 2 mais 1 é 3, 200 mais 100 são 300. E aí vocês escrevem na frente 300. Agora façam a letra B e a letra C. O que aprendemos? Vocês reconhecem números maiores que 100? Quais? Será que vocês conhecem o 150, os 200, o 300, o 457? Conseguem escrever esses números? Consigo fazer cálculos aproximados nas atividades do meu dia a dia? Será que eu consigo fazer cálculo por aproximação? Bem, essas foram as tarefas de hoje de matemática.
Nessa atividade, vocês vão fazer o treino de números maiores que 100, tá bom? Em geografia, nós vamos estudar sobre, na página 28 e 29, nós vamos continuar o nosso estudo sobre os migrantes, lembra? Então, o mundo que queremos. Vocês vão reconhecer e valorizar as diferenças culturais entre as pessoas. Lembra que as pessoas que são migrantes, elas são diferentes, porque elas não fazem parte da nossa cultura. Mas nós podemos aprender com eles e assim a gente vai enriquecer a nossa cultura também. E também vocês vão perceber que as festas de comunidade dos migrantes promovem a integração cultural entre as pessoas. Vamos lá! Uma festa de respeito. Você estudou que nas festas das comunidades migrantes encontramos pratos típicos, artesanatos, danças e músicas que resgatam um pouco da história e da cultura dessas comunidades. Mas o mais importante dessas festas é que elas promovem a integração cultural entre as pessoas de diversas origens, que têm costumes diferentes. Isso mostra que existe respeito entre elas. Uma respeita o modo de vida e a cultura da outra. Esse respeito é fundamental para a vida em sociedade. Afinal, todos juntos construímos a história do lugar onde vivemos. Aí tem uma festa italiana em 2017 e na legenda da foto está escrito: festa italiana na cidade de São Caetano do Sul, estado de São Paulo, em 2017, que foi tirada essa foto. Ouça agora o relato de uma história de um imigrante que veio de um país. Então, quando a gente vem de outro país, diferente do da gente, a gente é imigrante. E quando a gente é do mesmo país, só que de outra cidade, aí somos migrantes. Essa é a diferença, tá? Vamos assistir essa história. O meu avô era de um outro país e fez uma longa viagem para chegar até aqui. Uma aventura de dias e dias pelo mar. E quando queria me entreter, contava a história da sua viagem. Eu ficava atentamente ouvindo. Ele dizia que aquelas viagens que os imigrantes faziam eram muito diferentes daquelas que as pessoas fazem hoje em dia. Era tudo uma aventura, desde o começo até o final da viagem. Precisava ter muita coragem. Dizia que no país em que morava, somente se falava da falta de trabalho, da fome e dos perigos de uma grande guerra. Naquela época, havia muitas propagandas sobre a vida no Brasil. E por isso, era preciso procurar por melhores condições de vida e aproveitar a oportunidade que se oferecia para quem quisesse mudar de vida. Mas a viagem era longa, cansativa e até triste. Dias e dias navegando pelo mar. E para vencer o tédio da viagem, o convés do navio era o lugar para desafiar a imensidão dos 7 mares. Havia pouco espaço para a alegria. As tristezas deveriam ficar junto com a imensidão do mar. A terra nova estava chegando. E era preciso ter espaço no coração para conter o tanto de alegria que ali fosse possível caber. O pouco de alegria não era só para as crianças, mas também para os adultos, quando um grupo de golfinhos mostrava-se acompanhando aquela longa caminhada. Mas, numa madrugada, ouviu-se um apito. Soava um pouco diferente dos outros tantos que se ouvira durante aqueles longos dias. Era um som que vinha carregado de esperança, alívio e também de incertezas. Afinal, o lugar onde estavam chegando não era conhecido. O meu avô chegou até a fazer uma poesia para aquela nova terra, que chamou de Deusa da Felicidade. Posteriormente, achou melhor chamá-la simplesmente de Esperança.
Foi uma poesia que ninguém da família jamais ouviu nem leu. Ela ainda hoje flutua na imensidão daquele mar. Mas logo aquela esperança despiu-se dos seus encantos e colocou nas mãos dos imigrantes seus instrumentos de trabalho. Todos sabiam que vinham aqui construir uma vida melhor, e era preciso trabalhar bastante para que esta melhora acontecesse. Quando a família do meu avô pisou no solo brasileiro, o meu bisavô fez com que toda a família se voltasse para o continente e disse: de agora em diante, este será o país que deveremos amar. Esqueçam o que passamos. Estamos prontos para uma nova vida. Os imigrantes desembarcavam em Santos e algumas famílias eram encaminhadas de trem até o Brás, onde ficavam na hospedaria dos imigrantes. Depois, partiam para as lavouras de café no interior do estado. Muitos deles, entretanto, preferiam ficar em São Paulo e arranjar outro modo de vida. Meu avô dizia em suas poesias que a liberdade é o desejo primordial de todos os povos. E mesmo que a vida fosse dura em qualquer lugar do mundo, era preciso lutar por ela para que a vida tivesse sentido. Meu avô contava também sobre seu amor e me dizia que conheceu minha avó num cafezal. Um romance bem diferente daqueles que aparecem em novelas. Os romances aconteciam, como hoje, sempre na sua maior intensidade, mas ao sabor de costumes diferentes da nossa época. E assim, aquela pobreza foi sendo substituída por uma nova força de trabalho que gerava cada vez mais riquezas e transformava a vida de todos. Meu avô e os demais imigrantes tiveram grande influência no desenvolvimento da cidade. Um amigo meu disse que o avô dele também tinha uma história parecida. Chegou aqui um pouco antes do meu avô. Uma história quase igual, mas vieram de outro país bem diferente. Depois, mais tarde, fui descobrindo que milhares de imigrantes vieram também de muitos outros países, que para aqui trouxeram seus instrumentos, costumes e crenças. Agora vamos às atividades na página 29. No bairro onde você vive, há pessoas que vieram de outro país? De que país elas vieram? O que você sabe sobre elas? Essa atividade aqui, a gente vai só conversar. Se vocês têm alguém que vocês conhecem, eu conheço, eu lembro, se o papai lembra, se a mamãe lembra de alguém que veio de outro país, aí vocês conversam, tá? E o que vocês sabem sobre elas? Há pessoas que vieram de outros lugares do Brasil mesmo. De onde elas vieram? Elas têm costumes diferentes dos seus? Tarefa 2. Em sua opinião, é importante respeitar o modo de vida e a cultura de outras pessoas? Por quê? E como fazer isso? Como faz isso? Como que a gente respeita a cultura e o modo de vida das outras pessoas? Que tal descobrir um pouco da história dos migrantes que vivem no seu bairro? Siga as etapas. Então, essa atividade, vocês vão fazer uma entrevista com o migrante, se tiver. Se tiver esse migrante, você vai fazer essa pesquisa. Se não, não precisa. De onde e quando ele migrou, os motivos que o fizeram migrar, ou se ele deseja retornar para a terra natal e por quê. Anote as informações para não esquecer. 2. Pesquise na internet outras informações sobre a migração no seu bairro. Essa tarefa aqui dá para você fazer sem precisar de ter um migrante. Você pode fazer a pesquisa para saber se tem algum migrante aqui no nosso bairro.
na nossa cidade. Com base nas informações, escreva um texto no caderno contando as histórias dos migrantes do seu bairro, as migrações do seu bairro. Depois, conte como você descobriu aos colegas e ao professor. Aí, nesse caso, vocês façam somente o textinho com a ajuda de papai, mamãe, irmãozinho, irmã. E aí vocês coloquem, tira foto, coloca no grupo, pra gente estar acompanhando o que vocês estão fazendo, tá bom? Então, crianças, falando sobre respeito à cultura e à diversidade cultural, nós temos de respeitar as diferenças entre as pessoas, entre as culturas, porque não existe culturas melhores e nem piores. Elas são apenas diferentes e todas elas devem ser respeitadas. Hoje é só, beijo e até amanhã.